da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho a José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: "Como sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana?" Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva." Ela disse: "Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais?" Jesus lhe respondeu: "Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nela fonte de água, jorrando para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la." Jesus disse: "Vai, chama teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Não tenho marido." Jesus lhe disse: "Falaste bem, não tenho marido. Pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar." Jesus lhe disse: "Crê, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher lhe disse: "Sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que falo contigo." Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: "Que procuras?" ou "Que falas com ela?" A mulher então deixou o seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz."
Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto isso, os discípulos rogavam-lhe: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros: Por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? E Jesus lhe disse: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses e chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo: erguei vossos olhos e vede os campos, estão brancos para a colheita. Já o ceifeiro recebe seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Aqui, pois, se verifica o provérbio: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. Por isso, os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com ele. E ele ficou ali 2 dias. Palavra da salvação. Num breve instante de silêncio, traga presente desta cena que nós acabamos de ouvir, qual palavra mais lhe chamou a atenção? E diga ela para si mesmo. Agora, diante da cena em que Jesus conversa com a samaritana, o que neste diálogo te chamou a atenção? E cantemos. Prova de amor maior não, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Boa noite. Ivete, você estragou com a minha noite, porque ela me deu um pote de alguma coisa quente, agora não sei o que é, e quero acabar logo para ir para casa comer. Então vamos adiante para matar a minha curiosidade e fome do que a Ivete me trouxe. Queridos irmãos e irmãs, quando eu estava no 2º ano de teologia, o padre Mauro pediu que, ele foi para o Amapá e pediu que eu assumisse as aulas do Evangelho de João, no curso de teologia para leigos e no seminário propedêutico. E um dos textos que eu mais me apaixonei dando as aulas foi justamente este texto da Samaritana. Por inúmeros motivos, mas principalmente por causa daquilo que em nós tem sido tão difícil no nosso tempo. Dialogar com as outras religiões, dialogar com outros pensamentos e dialogar com o diferente. Então, diante de
tanto material e tanta coisa que tinha, eu tive que fazer assim, um afunilamento para chegar no nível mais catequético possível deste texto. Tanto que nós vamos ver hoje, quanto na homilia de domingo. E eu quero levar alguns contextos, então quem estiver com a Bíblia, pegue aí o livro do Gênesis, capítulo 29, versículo 9. Isso uma pessoa. A outra pessoa vai pegar o livro do Êxodo, capítulo 2, versículos de 10 a 22. E outra pessoa vai pegar o profeta Oséias, capítulo 2, versículos de 16 a 25. Gravaram aí? Pegaram? No momento oportuno, leio. Quem pegou Êxodo 29? Quem abriu aí? Gênesis 29. Ninguém? Ninguém achou? Capítulo 29, versículo 9. Leia aí o que está. Só. Jacó ainda estava conversando com eles quando Raquel chegou com o rebanho do seu pai, pois ela era pastora. Vai um pouquinho mais aí que tem umas cantadas bonitas aí. Logo que Jacó viu Raquel, a filha do seu tio Labão, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, tirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho do seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e depois começou a chorar. Então contou a Raquel que ele era parente do pai dela e filho de Rebeca. Tá bom aí já. Isso é um rolo familiar que Deus me livre. Já viram aí, né? Tirou a pedra do poço. Depois, Êxodo 2, de 10 a 22. Quem achou? Diva? Então leia, por favor. Sim. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: Eu o tirei das águas. Naqueles dias, Moisés, já crescido, saiu para ver os seus irmãos e viu as tarefas que pesavam sobre eles. Viu também um egípcio que feria um dos seus irmãos hebreus. E como olhasse para uma outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que 2 hebreus estavam brigando e disse ao agressor: Por que feres o teu próximo? E ele respondeu: Quem te constituiu como nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como matastes ontem o egípcio? Moisés teve medo e disse: O fato já é conhecido. Faraó, tendo notícia do caso, procurava matar Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, virou-se para a terra de Madiã e assentou-se junto a um poço. Ora, um sacerdote de Madiã tinha 7 filhas. Elas, tendo vindo tirar água depois de terem enchido os bebedouros, queriam dar de beber ao rebanho de seu pai. Sobrevieram uns pastores e as expulsaram dali. Então Moisés se levantou e, defendendo as moças, deu de beber ao rebanho. Elas voltaram para Raquel, seu pai, e este lhes disse: Por que voltastes mais cedo hoje? Responderam: Um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e além disso, tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai.
por que deixastes ir este homem? Chamai-o para comer. Moisés decidiu ficar com ele, que deu a Moisés sua filha Séfora. E ela deu à luz um filho, a quem ele chamou de Gerson, pois disse: sou um imigrante em terra estrangeira. Beleza. Então, o que estas duas leituras têm em comum? As duas leituras acontecem onde? Ao redor do poço. E o que aconteceu com Jacó e com Moisés? Embora eles tivessem uma atitude de favor, aos olhos de quem escreveu, eles foram dois exibidos, que mostraram o quê? Força. Tirou a tampa do poço e deu de beber. E Raquel ficou apaixonada porque ele tirou a tampa e deu de beber a água para ela. O mesmo com Moisés. Moisés defende as 7 filhas, tira a tampa do poço e dá de beber. Então os dois tiveram o quê? A dança do acasalamento diante do poço, né? Quando o Adalto ia lá na pracinha, né, Adalto, para conquistar a Fátima, Jacó e Moisés iam no poço para conquistar Raquel e uma das filhas de Raquel, que é chamada Sífora. Por que eu estou dizendo isso? É bom a gente ter isso em mente. Porque o poço era uma manifestação de uma conquista masculina. Conquistar aquela mulher para o casamento. E aí nós temos uma imagem bonita de Jesus que vai no poço para não conquistar uma mulher, mas vai no poço para resgatar uma mulher. E essa mulher é samaritana. Quem são os samaritanos? Os samaritanos é um povo misturado. Haviam 2 reinos, do norte e do sul. O reino do sul é o reino dos judeus, em que o livro dos reis relata que pediram um rei para si. O reino do norte, de Jeroboão, foi um reino que se misturou com outros povos. Como nós temos Macedônia, como nós temos Antioquia, como nós temos a história de Alexandre o Grande, que foi um conquistador. Então, o reino do norte foi um reino que, aos olhos dos judeus, não era um reino puro, porque casaram-se com outros povos, casaram-se com outras culturas e até cultuavam o Deus dos judeus. Mas eles viviam um sincretismo religioso. E esse sincretismo religioso fazia com que eles se tornassem impuros diante da religião dos judeus. E isso era tão sério, o puro e o impuro, e a questão religiosa, que olha o adjetivo que se dá para o samaritano quando Jesus conta aquela parábola. Poderia dizer, o samaritano que foi e salvou o homem. Como que diz o evangelho? O bom samaritano. Isso significa, samaritano nenhum é bom. Então, como que Jesus conta uma parábola dizendo de uma desgraça de um samaritano? Estão entendendo quantas barreiras Jesus quebrou? Então, toda essa impureza do sincretismo era trazida para a religião. Por exemplo, onde que nós vivemos sincretismo religioso hoje? Salvador, Bahia, o candomblé e o catolicismo. É um sincretismo. Celebra-se o rito litúrgico católico na catedral e nas escadarias da Sé, mas também é permitido, é cultural e é dialogal a lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim, né? Inclusive o banho de pipoca. Inclusive o cardeal é convidado a acolhê-los às portas da catedral, não para participar do rito, mas para dizer, na casa do Senhor
todos são bem-vindos. Então estão percebendo o que Jesus está fazendo e o que nós fazemos? Vamos adiante. Então, neste desprezo todo dos samaritanos, é que o Evangelho faz questão de dizer um dado importante. Jesus precisa passar pela Samaria, porque não precisava. Dava uma volta da peste, mas a volta era para não se tornar impuro. E Jesus faz questão de passar, de não dar volta nenhuma. Jesus entra na Samaria. E entrando na Samaria, os seus discípulos olham e se recordam de tudo que a Sagrada Escritura diz. Sabe o que está escrito lá no livro do Eclesiástico, capítulo 50? Este povo é um povo estúpido. Este povo não presta. Este povo sequer é uma nação. Então o desprezo é a linha que conduz os judeus ao ódio pelos samaritanos. E aí Jesus chega, cansado, e senta-se no poço. O Evangelho diz que era a hora sexta, mas na nossa tradução era meio-dia. O que acontece meio-dia? Elefante está na sombra se abanando. Meio-dia não é hora de fazer nada. Por isso que meio-dia é a hora do almoço. A gente faz correria na hora do almoço, mas não é para fazer, né? Na hora do almoço é para parar, porque o sol está onde? Está bem no meio, está quente. Então, por quê? Para buscar água, precisa ir de manhã ou no final da tarde. Mas por que essa mulher vai ao meio-dia no poço? Para não encontrar ninguém. Mas ela é antissocial? Não. Ela não é antissocial. Ela é ferida. Ela é marcada por um preconceito e é marcada por um preconceito religioso da lei e um preconceito social. A cabeça de muitos fervilha. Quem é a prostituta? É Maria Madalena? É a mulher pega em adultério? É a samaritana? Nenhuma das três. Não tem prostituta nenhuma. A única prostituta foi aquela que entrou na casa do fariseu, lavou os pés de Jesus e ungiu os seus pés com bálsamo. Essa é a prostituta. A samaritana não é prostituta. E nem Maria Madalena. Isso aí foi um erro histórico e que ficou até hoje chamando Maria Madalena de namorada de Jesus ou de prostituta porque saíram 7 demônios dela, né? Capaz mesmo que as meias ter só 7 demônios. Então não tem. Não é preciso isso. Não, no sentido bíblico. 7 demônios é o número... vocês entenderam. Para de ficar... Muito bem. Então vamos lá. Vamos olhar 8 pontos especiais do diálogo com Jesus. Meio-dia, no poço, e agora começa a conversar, a puxar papo. O livro de Oséias diz o seguinte: depois que Deus falou com Sara, e Sara mentiu, vocês mulheres não têm 1 segundo de paz. Depois que Deus falou com Sara, e Sara mentiu, o autor sagrado escreveu: nunca mais Deus falou com uma mulher. Nunca mais. Está lá em Oséias. Maldita seja aquela que escondeu do Senhor. E nunca mais Deus falou ou se revelou a alguma mulher. Qual foi a última mulher que Deus falou e ainda de modo indireto? Maria de Nazaré. Mas quem falou com Maria de Nazaré? O anjo, o mensageiro. Com Sara, o próprio Senhor. Agora chega Jesus com uma mulher considerada impura, misturada, com 7 maridos e 7 matrimônios fracassados, e vamos entender isso, não é matrimônio, casamento. E agora quem fala com ela? O próprio Jesus. O próprio Jesus fala com ela. Então Jesus percebe que os fariseus
se irritariam com isso. E ele vai e faz. Depois, o poço se torna um lugar de encontros. Isso é muito importante, encontros. O que Jesus busca na vida das pessoas são encontros de resgate. Vão vendo a catequese, hein? Como que as pessoas, principalmente os adultos, chegam na catequese. O que eles trazem? Trazem uma religião, uma não participação, seja naquela ou nessa outra, um pensamento de outra religião e de uma vivência de vida. Né? E qual é a atitude que os catequistas têm? De escuta. E quando essa escuta chega num nível em que as perguntas começam a ficar muito loucas, manda pro Padre André. Né, Sandrinha? E aí vem. E aí a gente conversa à beira do poço. Pois bem, mas olhemos o diálogo, isso é muito importante. Jesus parte de uma necessidade concreta. O que Jesus sente? Sede. O que a mulher foi com o jarro na cabeça? Buscar água. Aqui Jesus está falando, dá-me de beber, e a mulher está indo buscar água. Jesus está querendo iniciar uma conversa para falar sobre a água viva, e a mulher só entende literal. Como é que você, não tendo balde, vai pegar água? E como é que você, sendo judeu, conversa comigo? O literal é assim. Ele só entende aquilo que é. Vocês têm aluno assim, Bianca? Tem aluno assim? Tem catequizando assim? O Estevão Gaipo, que é um humorista de Minas Gerais, ele é literal. Ele é uma pessoa literal. E ele disse que quando ele era pequeno, a mãe dele falou assim, vai no mercado e me traga 10 pães. Se tiver ovo, traz 6. Ele chegou com 6 pães. E ela falou, por que você trouxe 6 pães? Ele falou, porque tinha ovo. E ele não trouxe o ovo. Literal. Então Jesus está falando assim, dá-me de beber. E aí Jesus começa a entrar na vida da mulher para falar sobre a água do Espírito. E ela está pensando no quê? Ele não tem balde. Como é que você vai pegar água? É muito difícil. Com balde, imagina sem balde. Literal. Mas é assim que vai acontecendo. Os catequistas chegam, os catequizandos chegam e começam a fazer as perguntas mais absurdas. Né? Quem criou Deus? E não sei o quê. Mas se Deus é trindade, então é 3 deuses? E por aí vai. Né? Principalmente os que são de outra religião, nossa, traz cada dúvida maluca que eu acho máximo. Né? Eu acho máximo. Não gosto de responder não, mas eu acho máximo as perguntas. Justamente por quê? Porque tem uma concepção na cabeça. E essa concepção é literal. É do jeito que é do jeito que está na Bíblia. Quantas brigas nós tivemos já, religiosamente, porque vem alguns irmãos e dizem assim, ó, a Bíblia que diz isso. Não é? Quantas? Literal. O literal é um problema. O literal não abre diálogo. Então a samaritana descobre que Jesus precisa dela para poder resolver o problema da sua sede. Mas aos poucos, catequeticamente, Jesus vai mostrando que existe um outro sentido de água. Existe algo muito mais profundo na sua vida que ela não está entendendo. Que é a segunda parte do diálogo. Jesus vai entrando por portas que a samaritana vai abrindo. Ele viu que o negócio da água não dava certo. Então ele vai por outro caminho. O seu afeto, a sua emoção e aquilo que lhe machuca. Vai chamar teu marido. E aí a samaritana diz, eu não tenho marido. E Jesus continua a dizer, disseste bem a verdade. E o que tens agora também não é teu. Aí falou, pronto. Agora lascou tudo. Não são matrimônios. Como o povo se casou
com outras pessoas, outros povos e culturas, houve uma miscigenação cultural. Por isso se tornaram impuros diante dos judeus. Nessa miscigenação, eles cultuavam o Deus de Israel, mas também cultuavam Baal, o Deus pagão, aquele que Elias combateu tantas e tantas vezes, os profetas de Baal, que eram tidos como feiticeiros. É o que acontece hoje no sincretismo religioso na Bahia e no Brasil. É dia de Nossa Senhora dos Navegantes, mas o candomblé vai e cultua Iemanjá. É o dia de São Jorge, o candomblé no dia de São Jorge vai e cultua Exu. É o dia de Cosme e Damião, né? Para nós católicos, o candomblé ou a Umbanda vai e cultua o Herê. Então, isso é o sincretismo. E vai misturando tudo isso. E essa mistura eram os 7 deuses que a religião dos pagãos estava misturada com aqueles que cultuavam o Deus de Israel. Por isso Jesus vem e diz: chama o teu marido. Quem é o teu Deus? E ela diz: eu não tenho marido. Eu não sei mais quem é. E esse que você tem também não é teu. Pode ser João Batista, que falou, mas João agora já não tem mais voz. Pode ser Elias, mas Elias já não tem mais voz. Então Jesus agora vai pela via do emocional. É os deuses que os samaritanos cultuavam e que não tinham nada a ver com o Deus de Israel. E aí já estamos tendo um diálogo. Por quê? Porque enquanto Jesus falava da água, a samaritana falava da água. Agora Jesus quer falar de Deus. E para falar de Deus, a gente usa a via da religião. Então, cadê a tua religião? São 7. Mas estas também não lhe pertencem. E agora Jesus vai para a terceira porta aberta para entrar na vida da samaritana. A samaritana diz, a partir daquilo que lhe tocou no emocional: eu não tenho marido. Vejo que és um profeta. Já começa a um outro reconhecimento religioso. Até então ele era apenas um judeu que não podia conversar com uma mulher. Com mulher nenhuma, quanto mais uma samaritana. A esposa, eu conversava com ela dentro de casa. Fora, não conversava. Né? Dentro de casa, na nossa intimidade, eu conversava com ela. Na rua, você anda um pouquinho atrás de mim. É assim. Era assim. Era não. É. Infelizmente, é. Não na nossa cultura. Espera aí. Tá. E agora Jesus vai para o diálogo da porta aberta, a religião. Vejo que és um profeta. Muda o rumo da conversa. Vai para o assunto da religião. Onde adorar a Deus? Onde adorar a Deus? Lá em Jerusalém, onde está o templo? Ou aqui, no Monte Garizim, onde havia um templo antigo dos judeus e que foi destruído? Onde adorar a Deus? Essa catequese é muito importante, porque o que nós somos como católicos? Nós somos templistas, não é? Templistas. É claro que o templo tem a sua identificação. É o lugar onde a gente se reúne. Mas se não houver templo, não há adoração? Não. Se não tiver igreja, não tem missa? A igreja, para rezar a missa, precisa do quê? Pão, vinho, padre e povo. Tendo isso, se tem igreja ou não tem igreja, não faz diferença nenhuma. Embaixo de um pé de pau, pode rezar e é missa, não é? Nós rezamos ali atrás, quando aqui foi coisado os bancos. Então estão percebendo? A gente tem a adoração ligada ao templo. E é isso que a samaritana está fazendo com Jesus.
Se você é judeu, o templo é importante. Então me diga, quem é e onde eu encontro este Deus que vai matar a minha sede? E aí Jesus diz, os samaritanos adoram o que ainda não conhece, porque a salvação vem dos judeus. Ela conhece a história dos judeus. Ela também espera um Messias. E nesse esperar um Messias, gera nela também expectativa. Então são encontros catequéticos, de diálogos, que vão transformando. Não tem como a gente entrar na vida de uma pessoa se não for através do diálogo. Que toque a sua consciência, que toque o seu sentimento e a sua emoção, e que toque o seu espírito. Onde adorar a Deus. E não deu nome. Que Deus é esse? E aí vem a parte que eu acho mais importante e mais bela deste texto. A revelação. Quando em novembro nós tivemos aqui as nossas formações, cada ano me surpreende, a mim, com aquilo que eu pesquiso, a imagem de Jesus. Cada ano. Porque Deus se revelou, mas a gente velou Deus. Qual é a imagem de Deus que cada um de nós traz? Qual é a imagem de Jesus que cada um de nós traz? Quais são, por causa das imagens de Deus e de Jesus, quais são os grandes conflitos que nós encontramos e enfrentamos na igreja hoje? E não estou nem dizendo entre muçulmanos e cristãos. E não estou nem dizendo entre cristãos. Estou dizendo entre católicos. Parece que tem uns 15 Jesus dentro da igreja católica. E um mais distante do evangelho do que o outro. Tem hora assim que com toda a minha arrogância eu falo, quanto Jesus falso tem nessa igreja, meu Deus do céu. Parece que cada um pinta um Cristo do seu jeito, sendo que o Cristo já tem um jeito, já tem uma forma, já tem uma linha, já tem um pensamento, já tem um amor expresso, é o Cristo do evangelho. Aí se fecha o evangelho e se pinta um Cristo de acordo com o tempo, de acordo com a conveniência, de acordo com aquilo que eu quero que se sobressaia na minha fala. Assim aconteceu com a samaritana. Então a revelação de Jesus para ela é muito importante. Eu é que sou o Messias. E isso transforma a vida da samaritana a partir de dentro. Venham ver um homem que disse tudo sobre a minha vida. Eu estava conversando com ele. Não é questão da gente ser adivinho, até porque o charlatanismo é condenado na Sagrada Escritura, na sociedade e em tudo. Ninguém tem que adivinhar a vida do outro. O adivinho é a coisa mais triste do mundo, né? Esses dias eu fui no mercado e a pessoa falou, oi padre, eu falei, oi, não está lembrando de mim, né? Eu falei, não, adivinha. Eu falei, também não. Aí ele falou assim, ele não está lembrando de nós, bem. Eu falei, você não vai fazer isso comigo. Eu falei, não, eu estou assim, é que eu estou com macarrão na cabeça. Boa tarde. Aí fui. Então, essas coisas de adivinhação é o fim da rosca, isso não existe. Mas a revelação, sim. O modo como Jesus se revelou quebrou toda a imagem de um Deus cultuado de muitos para um Deus único. Mas deste Deus único que os judeus tinham, que era o Deus da lei, lá em cima, agora é um Deus que está próximo de mim, que fala comigo e que sabe da minha vida, não é adivinho. Sabe da minha vida, sabe da minha história, sabe as feridas que foram causadas em mim. Tanto no cultuar deuses, quanto o olhar de matrimônio, porque um autor sagrado diz muito bem claro, um biblista, esta mulher samaritana que tinha 7 maridos, mesmo que olhemos sob o olhar do matrimônio, ela não é a prostituta,
porque ela foi abandonada pelos 7 maridos e não abandonou os 7, mesmo na concepção machista do casamento. Essa mulher traz feridas religiosas e afetivas. Então, quando Cristo se apresenta a ela dizendo, sou eu que falo contigo, além de ser contra a lei, agora está me salvando de uma amarra que eu tinha da lei. Vejo que és um profeta. Primeiro ele era um judeu, depois um profeta, agora um Messias, e por fim ela chama Jesus de homem. Tu és um homem de Deus. E só pode dizer isso com intimidade quem foi tocado por esta mesma intimidade. Então, qual é a transformação que este diálogo trouxe na vida da samaritana? Jesus conversa com uma mulher, a samaritana larga o balde do poço e volta para o povoado. Não precisa mais da água de Jacó e nem da lei, porque agora ela descobriu que dentro dela brota a fonte de água viva. Qual é a resposta de Jesus para a samaritana? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. O que Jesus está dizendo? Que Deus é um fantasma? Que Deus é um mágico, aparece e desaparece? Não. Espírito significa Deus é vida. O que aconteceu no livro do Gênesis? Quando Deus suflou nas narinas do ser humano, colocou nele o seu espírito. O que fez Jesus quando enviou os discípulos? Soprou sobre eles o espírito. Ou seja, deu a eles vida. Então, adorar o Pai em espírito e verdade quer dizer, adore o Pai com toda a tua vida e com toda a tua verdade. No aspecto feminino, social, qual era a verdade da samaritana? Abandonada por 7 maridos. Essa é a verdade dela. O nosso grande problema é que a gente tem medo de se apresentar diante de Deus com a nossa verdade. E a gente quer dar uma mascarada na nossa verdade. A minha verdade não é muito bonita, mas é a tua verdade. A minha verdade é marcada por muitos pecados, mas é a tua verdade. A minha verdade é marcada por muitos fracassos, mas é a tua verdade. A minha verdade é marcada por muitos sofrimentos, por isso que eu venho meio-dia aqui para ninguém me encontrar e eu não quero encontrar ninguém. Essa é a tua verdade. Por isso Jesus diz, adorarão o Pai em espírito e verdade. Adore com a tua vida, com a tua verdade. E deixe que o Espírito, que é água viva, transforme a tua experiência de encontro a partir de dentro. O que fez a samaritana, aquela água já não tinha mais sentido. Ela deixou de ser literal. Jesus conseguiu o seu objetivo, se revelar a ela, se aproximar e principalmente se aproximando e se revelando, salvando. É magnífico isso. O método de Deus é muito diferente dos nossos métodos, marcados por uma pedagogia que impõe, marcado por uma pedagogia que exclui, marcado por uma pedagogia de cruzadas, marcado por uma pedagogia de intolerância. E qual é a pedagogia de Jesus? Aproxima, fala, a pessoa não entende, ele vai por outro caminho, toca, abre as portas, deu brecha, é aqui que eu vou. E o diálogo vai acontecendo. E o Espírito, como água viva, vai mudando e transformando a vida das pessoas. Mas só a samaritana saiu transformada deste encontro? Não.
Todo mundo sai transformado de um encontro. Todo mundo. Quem ensina não sai transformado com quem está aprendendo? Por isso que eu gosto muito quando as catequistas mandam os samaritanos para mim. E tem uma colega de trabalho aí também que me manda cada BO, né? Né, dona Valéria? Só zica, só BO. Quando não é de preso, é de gente, como que é? Sexualmente adoecida, né? E o sexualmente adoecida por causa da religião, viu? Por causa da religião. Castração religiosa. Aí eu falo, manda no peito do pai, que eu quero ver essa bagaça. E eu aprendo muito mais, né? Então todo mundo sai transformado quando se tem um diálogo aberto, quando se acolhe e quando se aproxima. Qual foi a transformação de Jesus, para encerrarmos? Mesmo correndo o risco de não ter o resultado esperado, viu, catequistas? Não entre em crise quando a catequese não for do jeito que você espera. Não entre em crise. Porque Jesus também não alcançou todos os seus resultados, mas continuou. Mesmo correndo o risco de não nenhum resultado, Jesus não se impõe. Jesus não condena a mulher, mas respeita essa mulher completamente a respeito. Ele não se fecha dentro da sua religião, dentro do seu ser judeu, e muito menos se orienta pelos seus próprios pensamentos. Ele acolhe, ele abre a sua visão religiosa, ele abre o seu modo de pensar para a mulher e principalmente respeita o que ela entende, apreende e compreende. Nada impositivo, tudo dialogado. Depois, quando os discípulos se aproximam, trazendo comida, o que acontece com Jesus? Até esquece de comer. E por quê? Eis o ponto máximo deste evangelho. Se Jesus veio para salvar, resgatar, redimir, restaurar e fazer com que as pessoas entendam o que é adorar o Pai em espírito e em verdade, ele conseguiu tudo isso com a samaritana. E ele ficou tão cheio do Espírito, não cheio de si, mas tão cheio do Espírito que esqueceu de comer. Isso é de propósito. É para dizer, o meu alimento é fazer a vontade do Pai que está no céu. Eu vim para isso e hoje eu consegui me alimentar. Eu salvei, eu resgatei e eu trouxe uma pessoa para a dignidade da vida. Percebem o que diz Jesus e percebem o que diz o discurso hoje? Salvar almas. Eu tenho uma restrição imensa quando o discurso é salvar almas. Porque não se salva almas, se salva pessoas. Jesus veio para resgatar o ser humano com tudo. Corporeidade, emoção, afetividade, alma e espírito. Por que então que a gente reza quando alguém morre, reza pela sua alma? Não reza pela sua alma. A gente reza pela pessoa. O que ficou é aquilo que é matéria e se vai deteriorizando, corpo. Mas todo o seu ser continua com vistas de eternidade. Por isso que eu nunca digo aqui pela alma de Edeuclésio da Silva, pela Páscoa. Porque ele completo fez a sua Páscoa. E o seu corpo? O corpo é glorioso. No último dia ressuscitará. Então o que a gente precisa salvar? Aliás, a gente não, que a gente não salva ninguém, né? O que Deus veio salvar? Todo ser humano. Corporeidade, o seu espírito, o seu ser, o seu coração, o seu afeto e a sua emoção. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu.
E aí o ponto da catequese, o porquê que este evangelho cai no domingo para a catequese. Porque Jesus rompeu mais uma barreira daquelas que nós, como catequistas, precisamos romper. As barreiras religiosas. Ele permaneceu com os samaritanos por 2 dias e os samaritanos creram nele. O evangelho deste domingo é para nos levar a crer em Jesus. Aí vai ficar a pergunta que a gente vai ter que remoer a semana inteira. Qual Jesus? Lembrando que só tem um. Existem 1 milhão criados pelo ser humano. Em cada época, em cada tempo, em cada cabeça. Mas só existe um. Qual é o Jesus que você crê? Se ainda é o Jesus que exclui, está errado. Se é o Jesus que detona e condena as outras religiões, está errado. Até porque a própria igreja ensina, dentro de todas as religiões existe a fagulha, a brasa, o sopro do verbo. Então, qual este Jesus que você crê? Essa é a pergunta que permeia este evangelho e é por isso que ele é o evangelho da catequese. Para levar os catequizandos e todo aquele que faz a experiência deste evangelho a crer neste Jesus que chega, aproxima, pede, respeita as portas fechadas, entra com delicadeza nas portas abertas. Vai chamar teu marido. Não foi imperativo. Vai lá chamar teu marido. Sua égua. Não. Vai chamar teu marido. Existe um modo de dizer. Então, qual Jesus que a gente é levado a crer a partir da água do Espírito, do dom do Espírito e do Espírito e verdade? Vida e verdade. Qual é a verdade da minha vida que me leva a crer que este Jesus é o Jesus do Evangelho? Perguntas? Fala, Clarice. Fala, Liette. Isso. Mais ou menos. O texto diz que os discípulos ficaram preocupados se ele já tinha comido ou não. Mas pela leitura contemplativa, o próprio texto quase que grita dizendo assim, os discípulos ficaram em silêncio. Que eles fizeram assim, ó, trazendo o pão. Tá bom, se o mestre está falando com a mulher, deixa falar. Vai querer pão? Mas vai ficar falando com essa mulher aí até quando? Vai querer pão ou não? Tem pão aqui. Entendeu? É. Mas ele vai ficar falando com aquela mulher lá, leva o pão para você lá então. Leva lá que eu não vou levar não. Entendeu? Então não houve aceitação dos discípulos. Houve aceitação dos samaritanos. Exatamente. Dos discípulos não. Tanto que isso vai se expressar mais tarde nos outros diálogos do Evangelho de João. Da aceitação dos discípulos, não. Aliás, os discípulos são os últimos a acreditar em tudo. Os discípulos são um atraso de vida, essa que é a verdade. É um atraso de vida no plano de Jesus, quem atrapalha tudo são os discípulos. Mas precisa deles, né? Quem que é o atraso de vida de Deus hoje? Nós. Nós somos atraso de vida de Deus. Quer povo mais atrapalhado do que nós? E não é nós, Paróquia Cristo Redentor, não, viu? É o povo, o mundo. Mas é isso, né? Por isso que ele vem, por isso que ele salva, por isso que ele se encontra, porque nós somos os trapalhões. Nós somos os últimos a acreditar em tudo. Então, houve sim muita resistência. Só que não houve uma resistência porque os discípulos, embora ainda tivesse a cabeça de fariseus, não tinham autoridade de fariseu para chegar para Jesus e falar assim, sai de perto dessa mulher aí, essa mulher de verde aqui, sai de perto dela. Não tinha autoridade para isso. Por isso que só ficaram atônitos.
Será que ele comeu? Quer pão? O que mais? Miriam. Dá o microfone ali para ela. A Dionísio não está ouvindo. O poço era fora da cidade. Jesus passou pelo caminho, mas não entrou em Samaria. Sim. Aí, não sei se é porque me chamou assim muita atenção a palavra testemunhar, quando falou nada da palavra, porque o importante também, isso para nós, né, do testemunho. Ele não entrou em Samaria, mas foi o testemunho dela que levou Jesus até os samaritanos. Muito bem notado, é isso mesmo. A intenção do texto é justamente essa. Ele não entra na cidade porque o poço fica fora da cidade. A mulher sai da cidade e vai até o poço para não encontrar ninguém, mas é o testemunho dela. E aí, já que você tocou no assunto, entram as mulheres. Qual que é a importância das mulheres? Lucas lambe e pinta e maqueia e coloca as mulheres em tudo, né? Isso é magnífico. Mas João já é mais reservado, mas é mais profundo. Jesus, quando diz guinem, é uma expressão grega e hebraica, guinem, quer dizer mulher. Mas qual mulher? É a mesma expressão para mãe, esposa, amiga e próxima a mim. Guinem. Então, por isso que Jesus, lá no Evangelho, nas bodas de Caná, fala para Maria, guinem, o que eu tenho a ver com isso? Mas Jesus chamou Maria de esposa? Sim. Quem é a esposa da nova aliança? Do Espírito? É Maria. Aí ele chama a samaritana, guinem, mulher, eu quero ser próximo de você, mas eu não estou te cantando igual Jacó e Moisés. E daí tem a terceira mulher, que ele diz, guinem, não me toques, ainda não acendi meu pai, que é Maria Madalena. 3 mulheres que, na verdade, são expressões da importância da mulher na vida de Jesus, nas comunidades primitivas, e não preciso falar hoje, né? Sem comentários hoje, né? Da importância da guinem na vida da igreja. Então, o testemunho dela é o mesmo testemunho da ressurreição. Vinde ver o Messias, anunciou o Messias. E qual foi o anúncio de Maria Madalena? Ele ressuscitou. Eu vi o Senhor, é o Senhor, eu vi. Então tem muito sentido a tua observação, perfeito. O que mais, gente? Se eu fechar a Bíblia, eu calo a boca, hein? 1, 2, fecha logo, né? Então vamos nos colocar na presença do Senhor. E vamos refazer esta imagem do poço, da sede, mas principalmente do encontro. Se tu soubesses quem é que te pede de beber, tu é que me pedirias, dá-me desta água. Enquanto a presença do Senhor é preparada entre nós, façamos este exercício de recordação.
Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Cura-me, Senhor, no teu E diante desta presença de água viva, pois está contido todo o amor nesta Eucaristia. Retomemos esta imagem e esta cena. Veio uma mulher da Samaria buscar água e Jesus lhe disse: dá-me de beber. A mulher samaritana se aproxima do poço para buscar água e se encontra com Jesus, que inicia o diálogo. Dá-me de beber. Qual a tua busca? Qual a tua sede? Qual a necessidade do teu encontro? Todo encontro com Jesus desperta em nós uma sede e uma busca. E Jesus se apresenta como a água que sacia a nossa sede. Qual é a tua busca? Lembre-se que nesse momento de leitura orante e de adoração, você está diante de Jesus, do qual você não precisa colocar o véu para cobrir o rosto, não precisa colocar a máscara, não precisa se esconder, apenas precisa ser. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por ti o caminho e como as andorinhas. Todos nós que aqui estamos já tivemos uma experiência com Jesus. E ela não termina nem se esgota. Traga na memória qual foi a tua experiência
ou como tem sido a tua experiência de encontro com Jesus. E qual transformação que ocorre em sua vida com esse encontro com Jesus, água viva. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou minha esperança de outra vez te encontrar. Venham ver um homem que disse tudo sobre a minha vida. O que Jesus realizou na vida da samaritana foi um ato de libertação. Peça a Jesus que realize essa libertação em tua vida, principalmente diante da verdade que você tem e que você é. Sem nunca se esquecer que o Senhor te ama assim, com a tua verdade. Onde está o teu marido? A pergunta de Jesus hoje é para todos nós. Onde está o sentido da tua vida? Nós estamos à beira do poço, irmãos e irmãs. O poço tem água, água fresca. Por que nos permitimos passar sede? O nosso coração tem um desejo sedento de conhecer Jesus. Jesus se revelou para a mulher samaritana dizendo: sou eu quem falo contigo. Todos os domingos nós professamos a nossa fé, e se nos perguntado for quem é Jesus, nós saberemos responder. A pergunta é: você tem permitido que Jesus se revele como Messias, Salvador, Redentor, Resgatador da tua vida, história? Jesus rompeu com os preconceitos e crenças e aponta para o essencial da vida: conhecer o dom de Deus e conhecer quem Ele é. Você é carregado de preconceitos? Moralismos?
verdades tuas que são apresentadas como absolutas. Acredito que todos nós trazemos isto. E se isso ainda está em nós, é porque ainda não nos deixamos conhecer o dom de Deus e quem Ele é. Então apresente esta verdade intolerante, preconceituosa, não dialogal, excludente, fechada. Apresente ao Senhor. Ele sabe entrar pela porta que a Ele for aberta. Sobre o seu coração, E agora abra a porta, meu irmão e minha irmã, para esta revelação. Sou eu quem falo contigo. Porta aberta, vento do Espírito que areja. Diante deste poço que nós estamos, que é Jesus Eucarístico, a presença da Trindade, diante do altar, com a sinceridade do teu coração aberto diante de Jesus, diga com a força do teu interior: dá-me de beber desta água, Senhor. Quero ouvir a sua voz, aí nos seus braços, pensamento, viva! E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estamos em um templo, mas o verdadeiro templo em que se adora o Senhor é a vida. O Espírito é vida e a nossa verdade é a nossa vida. Peça essa força do Espírito agora, para que ao sair deste templo, você continue no teu cotidiano a adorar o Senhor nas tuas ações, em espírito e em verdade. Quem ama o Pai do céu, diga. Então olha lá pro alto e diga assim: Pai, eu estou aqui. Portanto, neste momento, vamos acolher, reconhecer e acreditar. E se o Cristo que você acredita não é este do Evangelho, então peça ao Senhor: dá-me desta água, Senhor, dá-me o teu Espírito para reconhecer, acolher e acreditar que tu és o Messias que sabe de todas as coisas de minha vida. Água viva, com água pura, transformar o coração. Anda-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração feridas.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nesta bênção que vamos receber, peçamos ao Senhor que nos proporcione um verdadeiro encontro com a sua palavra, com o Espírito que é água viva e principalmente que os encontros com aqueles que vivem o sincretismo da fé sejam marcados pela acolhida, pela tolerância, pelo diálogo e pelo testemunho de quem e em quem nós colocamos o nosso crer. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora sempre. Amém. Ó água pura, transformar meu coração. Cura minha
Cura-me, Senhor, no teu espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu espírito, pois meu coração. Amém? Então, na próxima quinta nós não teremos este momento, porque é o dia de São José. Então, nós vamos celebrar a solenidade de São José. E daí, na outra quinta-feira, a última, né, eu acho, da quaresma, a gente se reúne de novo para mais um momento de aprofundamento bíblico. Tá bom? Obrigado pela presença, pela paciência, e de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Até amanhã cedo.